Todos os dias, muitos brasileiros saem para trabalhar e não sabem se vão conseguir voltar para casa. Essa é a triste realidade que assola muitas cidades do país. E as chances de uma tragédia acontecer aumentam se você for uma pessoa negra. De acordo com o Atlas da Violência de 2024, mais de 70% das vítimas de homicídio no país são pessoas negras. Se formos falar de violência policial, de acordo com a Rede de Observatórios da Segurança de 2023, mais de 90% das vítimas de violência policial são negras. Quantas histórias de homicídio e violência você acha que existem e simplesmente não são contadas? Mas nesse vídeo veremos uma delas, apesar de se tratar de uma ficção. O Avesso da Pele é um daqueles livros que escancaram uma ferida aberta de uma sociedade inteira. Vencedor do Prêmio Jabuti, o livro de Jefferson Tenório vai mergulhar em assuntos profundamente humanos, como amor, solidão e identidade, só que numa perspectiva de pessoas negras que vivem em uma sociedade preconceituosa, construindo assim uma narrativa muito brutal e íntima sobre como o racismo estrutural e a violência atingem essas pessoas. Ambientado principalmente na cidade de Porto Alegre, no sul do país, o autor vai nos mostrar que o racismo não está restrito a determinadas regiões, e sim que é um problema de caráter nacional. A história é narrada por Pedro, um jovem que revisita a trajetória do seu pai, Henrique, um professor negro, que a princípio a gente só sabe que ele não está mais vivo. E as circunstâncias trágicas que levaram ao seu fim vão ser dissecadas ao longo do livro. O autor então constrói a história a partir dessa ausência, do vazio deixado pela morte. O livro não é sobre a morte do Henrique em si, mas sobre o que significa ela ter acontecido. Dessa forma, o Henrique é o eixo central da narrativa, mesmo estando morto. A partir das suas lembranças que vão ser reviradas pelo seu filho, nós vamos conhecer a sua infância, os seus traumas e a sua tentativa de se afirmar em um mundo que constantemente o rejeita. Vemos ele errar, se contradizer e falhar como pai e homem, como qualquer ser humano está sujeito a fazer. Ao expor as fragilidades dos seus personagens, o autor tenta romper com estereótipos de masculinidade, mostrando que, mesmo que não fale por meio de palavras, os homens também têm sentimentos e conflitos internos que eles têm que lidar. E um homem negro imerso nessa sociedade preconceituosa tem questões muito particulares para lidar consigo mesmo. Um dos aspectos mais marcantes desse livro é a forma como o racismo é apresentado. Não se trata muitas vezes de episódios de violência explícita, embora eles estejam presentes e sejam devastadores, mas de uma presença constante, quase invisível, que molda comportamentos, escolhas e o destino das pessoas. Sabemos que o racismo presente na sociedade é estrutural, cotidiano e normalmente é silencioso. Está nos olhares, nas oportunidades negadas, nas abordagens policiais e nas relações afetivas. E não é necessária uma agressão física ou verbal para arruinar uma vida inteira. Um outro ponto importante da obra é a relação entre pai e filho. Pedro tenta entender quem foi Henrique não apenas como seu pai, mas como indivíduo. Há um movimento por parte do Pedro de uma reconciliação póstuma, uma tentativa de dar sentido ao que eles viveram e depois perderam. Em um momento do livro, o Pedro vai dizer: "Preciso arrancar a tua ausência do meu corpo e transformá-la em vida." Essa busca é uma parte muito tocante do livro porque revela o quanto conhecemos ou deixamos de conhecer aqueles que estão mais próximos de nós. Queria destacar também um outro tópico do livro, que é o papel do professor como figura de transformação social. Henrique, que é um professor de português nessa história, expõe a realidade incrivelmente difícil que é essa profissão no Brasil. Falta apoio, falta estrutura, faltam tantas coisas, para ser honesto. E o Henrique viu muitos outros professores abandonarem o barco por conta disso, de forma totalmente justificável dadas as circunstâncias. Na vida real, o número de professores da educação básica vem caindo gradativamente ano após ano. E, cada vez menos, os jovens vêm se interessando em se tornar professores no futuro. E por que se interessariam? A docência, especialmente na rede pública, é uma das profissões mais desvalorizadas que existem.
É um volume gigantesco de trabalho em uma estrutura estupidamente precária para no final do mês você receber uma mixaria. Porém, ao mesmo tempo, essa também é uma das profissões que eu considero mais lindas que existem. O que eu acho mais bonito é como em poucas palavras e gestos um professor pode mudar a vida inteira de um estudante. Pode até mesmo despertar um sonho e um objetivo na vida que o aluno nunca imaginou antes. E eu aposto que você já teve algum professor que já admirou. A verdade é que não existe sociedade sem os professores. Uma das poucas partes que vemos a esperança aparecer nesse livro aqui é quando o Henrique consegue, depois de uma grande ideia, finalmente prender a atenção dos alunos na sua aula e assim mostrar que existe um mundo inteiro além daquele ciclo de violência que eles conhecem. Queria aproveitar o momento aqui e deixar os meus sinceros agradecimentos para todos os professores que persistem nessa vida mesmo diante das maiores adversidades. Sei que esse agradecimento aqui não é nada demais, mas acredito que quanto mais valorizarmos essa profissão e nos mobilizarmos para tentar, de fato, valorizá-la na sociedade, mais temos chances de conseguirmos mudar o cenário como está posto hoje. E queria deixar um agradecimento especial para minha professora Renata, que lecionava biologia no meu ensino médio e que me despertou essa vontade de também ser professor e transformar assim a vida das pessoas. Um beijo, professora. Apesar de eu ser mais pessimista do que otimista em vislumbrar uma melhora significativa do cenário brasileiro, são livros como esse que me fazem querer continuar lutando por uma educação melhor do nosso país. Mas voltando à história do livro, a construção dos capítulos baseados nas memórias dos personagens, especialmente do Henrique, não é linear. Nós vamos para frente e para trás na linha do tempo para saber a história de vida deles. E apesar da relação entre pai e filho ser um dos pontos centrais da trama, é importante destacar também o papel das mulheres nessa história, em especial da personagem Marta, que é a mãe do Pedro. Pela vida dela, nós vemos como, dependendo do ambiente em que a pessoa esteja, é considerado praticamente um milagre dela conseguir prosperar. Em um determinado momento, nos deparamos com uma situação de violência doméstica que a Marta sofre de um antigo ex-namorado e assim nós vemos os medos dela. O medo dela da pobreza, das drogas e da violência. O seu medo de ter um filho naquele ambiente. Tem uma passagem que eu acabei destacando aqui que mostra bem isso. Ter filhos para ela não significava gerar a vida. Ter filhos para minha mãe era como gerar espólios, porque era assim que ela sempre se sentia. Ter filhos era para ela uma espécie de arqueologia da pobreza. Com isso, eu acho que deu para ver que esse livro é marcado pela dor. O título, O Avesso da Pele, explora mais essa parte interna do ser que é marcado pelo preconceito da cor da sua pele. É uma história para nos colocarmos no lugar do outro. Obviamente, você estar vendo essa resenha vinda de mim, um homem branco, tem um peso completamente diferente do que se você visse essa resenha vinda de um homem negro. Até porque eu não sofro das mesmas situações que os personagens sofrem nesse livro. Mas essa é uma oportunidade de refletirmos sobre os reais impactos que esses rótulos e preconceitos, muitas vezes velados, causam na vida das pessoas. Ao final, o livro deixa uma sensação de inquietação e desconforto. É um retrato cruel, porém realista do nosso mundo. Tem momentos que você quase esquece que esse livro é uma ficção, tamanha a infeliz verossimilhança com a realidade. E por último, toda essa história desse livro é extremamente envolvente por conta da escrita excepcional do Jefferson Tenório, que faz com que a gente nem sinta as páginas passarem. É um livro forte, muito triste e muito marcante. E por isso, recomendo fortemente essa leitura. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir ele e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Comenta aí embaixo também se você já ouviu falar desse livro, se você já leu esse livro, o que achou. Vamos continuar conversando nos comentários. E eu te peço, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, seja esse livro, outro livro ou qualquer coisa que estiver no site, que você use o meu link de afiliado que vai estar na descrição desse vídeo. Assim que você clicar nesse link, você vai ser direcionado até o site da Amazon e na compra de qualquer item,
você me ajuda com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. Só vai me ajudar me dando uma moral para esse trabalho aqui. Vou ficando por aqui, um abraço, valeu!